Graça e paz, irmãos, amém? Nós vamos seguir na nossa série de ministrações de Eu Quero é Deus. Semana passada o pastor ministrou sobre adoração e hoje eu gostaria de trazer uma reflexão ao nosso coração sobre o cristão vitorioso na oração. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre oração. E eu queria convidar você a abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 4, versículo 26. Gênesis 4, 26. Só mais algo em relação aos avisos que foram dados. Nessa terça-feira, nós não teremos célula, a nossa rede de mulheres aqui na igreja. Então, onde estão as mulheres mais lindas de Conceição? É aqui mesmo, e o seu lugar é aqui, na nossa igreja. Terça-feira, 19 horas, nós vamos estar fazendo o arraiá da Rede de Mulheres. Me perguntaram assim, mas pastor, arraiá não é da festa junina, não é lá dos santos? A Bíblia tem a palavra arraial. Arraial é um ajuntamento de pessoas. Então, vai ser um ajuntamento da nossa Rede de Mulheres. Amém? Venha caracterizada, nós vamos ter o desfile, Duda desfilou ano passado, eu lembro, a Priscila, e venha caracterizada, a gente vai ter o desfile, a gente vai ter premiação para quem trouxer mais visitantes e para quem ganhar aí na melhor caracterização. Vai ser duas premiações, as maiores e as menores, as crianças e as mulheres adultas. Amém? Gênesis 4, 26, diz assim a palavra do Senhor. A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Aqui está falando sobre onde começou a invocar-se o nome do Senhor. Sete teve um filho chamado Enos, e nesse tempo foi que se começou então a ser invocado o nome do Senhor, a orar ao Senhor. E a oração, ela é a oferta dos nossos desejos a Deus, em nome de Jesus. Quando a gente ora, a gente coloca diante de Deus os nossos desejos e oramos em nome de Jesus. E com a ajuda do Espírito Santo, Ele vai ouvir as nossas orações, e eu creio que Ele ouve todas as nossas orações, e vai vir em nosso favor. Na oração, a nossa alma, ela se expressa profundamente ao Senhor, mantendo ali uma comunicação real com o nosso Criador. Nós sabemos que a oração é um meio de comunicação que nós temos com Deus. Tem até uma musiquinha de criança que fala que o telefone do céu é a oração. A oração é a forma que nós temos de falar com Deus, de nos comunicarmos com o Senhor. E a oração também, ela é algo que é particular entre nós e Deus. E a oração, ela precisa ser sempre, em todo tempo, acompanhada de fé. Diga aí para o seu irmão, a oração precisa ser acompanhada de fé. Você crê que Deus é um Deus que atende orações? Eu também creio, Deus, Ele é um Deus que atende orações. E no Salmo 91, no versículo 15, está escrito, Ele invocará e eu lhe responderei. Quando nós invocamos o Senhor, Ele nos responde. Deus, Ele é um Deus que responde orações. E nesse texto aqui, nós vemos Deus prometendo responder às nossas orações. É bem verdade que nem sempre a resposta vem no momento que nós queremos. E às vezes a resposta também não é aquilo que nós queremos ouvir. O certo é que Deus afirma que Ele responde. Às vezes não é aquilo que você quer ouvir naquele momento. Às vezes você faz uma oração e pede algo para Deus e Deus diz não. E nós não queremos ouvir o não. Quando a gente pede algo para Deus, nós queremos sempre o sim. Mas o Deus, Ele é sábio, Ele conhece a nossa vida, Ele sabe de tudo lá na frente. E às vezes Ele nos responde com sim, outras vezes Ele diz não, outras vezes Ele diz espera mais um pouquinho, você ainda não está pronto para receber. E lá na frente, Ele nos abençoa naquilo que nós pedimos. Mas nós temos que entender que Ele sempre responde às nossas orações. Lá em Jeremias 29, versículos 12 e 13, vamos abrir a palavra? Nós não estamos abrindo, estamos só lendo ali. Vamos abrir na Bíblia, na Bíblia do papel aí. Jeremias capítulo 29, versículos 12 e 13.
Senhor, eu amo a tua palavra. Obrigado, Senhor, pela sua carta de amor que o Senhor deixou para nós. Jeremias, capítulo 29, versículos 12 e 13. Senhor, eu amo a tua palavra. Quem encontrou, diga, Senhor, eu amo a tua palavra. Diz assim: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Então, de acordo com Jeremias aqui, tem uma condição para nós sermos atendidos pelo Senhor. Qual que é a condição? Segundo o versículo 13. Buscar de todo o coração. Existe uma condição para nós recebermos a resposta, né, para a nossa oração. Né? O Senhor fala, vocês me buscarão e me acharão, quando me buscares de todo coração. Né? Ele está se referindo aqui, né, ao nosso homem emocional. Né? Nós precisamos buscar ao Senhor sendo sinceros com Ele, sendo desejosos realmente de obter a resposta. Né? Nós temos que, o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Né? Às vezes a gente pode enganar as pessoas, né? Com as nossas reações, com as nossas expressões, mas a Deus nós não enganamos. Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o coração de cada um de nós. E Ele sabe, né, quando nós estamos buscando a Ele de todo o nosso coração. E nós precisamos buscá-lo dessa forma. Né? A condição para receber a resposta, segundo o profeta Jeremias, é que você ore, né, de todo o seu coração. Tem momentos, né, na nossa vida que a resposta ela é retardada, né, e Deus testa a nossa coragem e paciência, ou seja, a resposta às vezes demora um pouco para chegar. E Deus nos testa para ver se nós realmente queremos aquilo de todo o nosso coração. Às vezes a gente faz algumas orações para Deus, né, buscando alguma coisa de Deus, e às vezes a gente até esquece que orou por aquilo. Né? Então, você não estava realmente querendo aquilo, você esqueceu, né, que você queria. Então, Deus, às vezes, prova a gente nesses momentos, né, para ver se nós realmente queremos aquilo que nós estamos buscando dEle. Né? O texto, né, que o pastor citou, né, eu fui pobre e necessitado, né? Não foi esse não, né? Foi outro. Mas esse também fala sobre isso, também é um salmo, né, o salmo de número 40, 17, que diz, né, que eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim, não te detenhas, ó meu Deus. Né? Então o Senhor fala que Ele cuida de nós, né? E aqui estava sendo feita uma oração, né, ao Senhor. E tem um provérbio bíblico, né, que é o texto que Elton colocou aqui, de Eclesiastes 7:8, que diz, melhor é o paciente do que o arrogante. Às vezes nós vamos para a presença de Deus querendo algo, né, buscando uma resposta do Senhor, e nós queremos aquilo para ontem. Né? Nós vivemos uma geração do fast food, né? Uma geração do micro-ondas. Né? A gente, se esquecer de descongelar a carne, coloca no micro-ondas que descongela. Se precisar esquentar só uma canequinha de leite, vai lá no micro-ondas e coloca. Né? Antes, o que a gente tinha que fazer? Vai lá no fogão, né? Põe lá para esquentar. Hoje a gente quer tudo rápido, tudo na hora. Né? Aqui na nossa cidade nós não temos iFood, mas nós temos os entregadores. Né? E quando a gente pede alguma coisa, pede um lanche, pede uma pizza, a gente fica lá, meu Deus do céu, está demorando demais. Né? A gente quer que chegue rápido para que a gente possa, né, saciar a nossa fome. Então, nós somos uma geração que quer tudo na hora, que quer tudo muito rápido. Mas Eclesiastes, né, Salomão nos fala que nós precisamos, é melhor ser paciente do que ser arrogante. Então nós temos que ter paciência para esperar o tempo de Deus para nos dar as respostas. Né? Deus, Ele não é nosso empregado, né, que a gente fala, faz e Ele faz. Ele faz conforme a vontade dEle, conforme o querer dEle. E nós, como filhos, como servos, nós temos que aprender a ser pacientes, né? Porque Ele vai responder a nossa oração na hora certa, no tempo certo. A certeza que nós temos é essa, né? Que Ele atende às nossas orações. E o servo de Deus precisa ser paciente para esperar. Às vezes é difícil, né? Mas nós precisamos ser pacientes.
Tem a oração, né, que é uma oração mal sucedida. Na verdade, existem orações que não passam do teto. A gente ora, ora, ora e as orações, né, não passam do teto, pois são apenas meras palavras. Sabe aquelas orações que você só, às vezes, ora só para cumprir tabela? Fala porque você sabe que você tem que orar e você ora? Né? Esse tipo de oração, né, às vezes são orações que são meras palavras repetitivas. Né, você só está repetindo, né, aquilo ali, não está concentrado naquilo, não colocou o seu coração, né, naquela oração. E aqueles que fazem também, né, essas orações, né, às vezes cheias de arrogância, né, como nós vimos ali no livro de Eclesiastes falando conosco, talvez essas orações também, né, elas não passem, né, do teto. A Bíblia fala sobre alguns tipos de orações, sobre alguns tipos de pessoas que fazem orações e que não chegam até Deus. Uma delas é o homicida. Né? Quem é o homicida? O homicida é um assassino, né, que causa a morte de alguém. Como assim? Vamos ler Isaías capítulo 1, versículo 15. Olha o que está escrito aí. Pelo que, quando estendes as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicas as vossas orações, não as ouço. Mas por que nós estamos falando de homicida, né? De alguém que mata alguém? Talvez nós, né, aqui não tem nenhum homicida, amém? Eu creio, né? Amém. Talvez a gente não pegue uma arma e mate alguém, mas talvez a gente mate alguém com as nossas palavras, com a nossa boca, com a nossa língua, né? Quando a gente fala, né, coisas que não deve, fala mal de alguém, destrói vidas, né, matando com a nossa língua, com aquilo que nós falamos. Né, falando mal de alguém, né, trazendo às vezes inverdades, né, para não falar mentiras, né, inverdades a respeito de alguém, fazendo fofocas, né, às vezes a gente usa as nossas bocas, né, não para glorificar o Senhor, mas para levar palavras que não precisam ser levadas. Né, eu sempre tenho um negócio comigo, se eu não posso falar bem, eu prefiro não falar nada. Né, é melhor ficar calado do que eu falar mal. Né, nós precisamos ter isso em mente. Né? A nossa boca também mata, as nossas palavras também matam. Né? Uma mentira pode matar, uma fofoca pode matar. Então, a gente precisa ter cuidado. Né? O apóstolo Paulo ele nos adverte quanto a esse pecado. Né? Lá em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo de número 8, ele fala assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem iras nem contenda. O que é contenda? Né? Contenda é um mal perigoso, né, que divide as igrejas. A contenda é algo que traz divisão, causa sofrimento, né, na igreja. E o crente homicida, ele não é respondido na sua oração. Essa oração não passa no teto. Então, às vezes, né, você tem sido um crente homicida, falando mal de alguém, fofocando, né, falando coisas que não deve. Misericórdia, né? Nós precisamos vigiar os nossos lábios, para não criar contenda. E quando se tem fofoca, né, sempre se tem contenda, não é mesmo? Sempre quando uma fofoca é espalhada, alguma confusão acontece. E nós precisamos ser vigilantes, né, nos nossos lábios, para que não façamos parte desse grupo de pessoas, porque as nossas orações não serão ouvidas. Um outro grupo de pessoas também que não terão as suas orações ouvidas são os idólatras. Nós vamos abrir a Bíblia, que esse é um texto. São 4 versículos, Ezequiel capítulo 8, versículo do 14 ao 18. Ezequiel capítulo 8, versículo do 14 ao 18. Ezequiel 8, do 14 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor: tocaram a trombeta e prepararam tudo, mas ninguém vai à batalha. Não, estou lendo o 7, está na mesma página. Falei, está diferente. Ezequiel 8, do 14 ao 18. Levou-me à entrada do portão norte da casa do Senhor, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando pelo Deus Tamuz. Ele me disse: você está vendo isso, filho do homem? Você verá abominações ainda maiores do que estas.
Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor. E eis que ali, junto à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, estavam cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor e com o rosto voltado para o leste, adoravam ao sol, virados para o leste. Então me disse: você está vendo, filho do homem? Será que é pouca coisa para a casa de Judá o fato de fazerem as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Eis que eles chegam o ramo ao meu nariz. Por isso também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não terão piedade, e eu não os pouparei. Ainda que gritem aos meus ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. O texto começa falando sobre algumas mulheres que estavam praticando a idolatria a um deus chamado Tamuz. E depois, dentro do templo, 25 homens estavam de costas para o templo e virados para fora, adorando ao deus Sol. Ou seja, estavam também sendo idólatras. Às vezes, idolatria não consiste apenas em você se prostrar diante de uma imagem de escultura, ou rezar para alguma imagem. Na verdade, a idolatria está ligada a tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus na sua vida. Qualquer coisa que você coloque no lugar de Deus na sua vida é idolatria. E, infelizmente, tem muitas pessoas que são idólatras, mesmo não adorando imagens de escultura. São idólatras porque são apegados às riquezas, são apegados a bens, a títulos, Encontramos também pessoas que, às vezes, idolatram o marido, idolatram a mulher, idolatram os filhos, idolatram pessoas, E nós, tudo isso, é idolatria, mesmo que não seja um santo, Mesmo que não seja uma imagem de escultura. Qualquer coisa que nós colocamos no lugar de Deus, é idolatria. Qualquer coisa, seja um bem, como eu citei aqui, um carro, Às vezes a pessoa adquire um carro, E aquele carro ali é tudo. Eu quero um carro para ir para a igreja, mas o carro chegou, aí quer lavar o carro, deixar o carro bem bonito, limpinho, cheiroso, mas não vai para a igreja porque vai sujar o carro, Pode acontecer. Nós temos que entender, que qualquer coisa que nós colocarmos no lugar de Deus é idolatria. Os homens aqui, os 25, eles estavam lá dentro do templo, estavam de costas, provavelmente para o altar, mas eles estavam dentro. Então, podemos dizer, que pode ser que no meio dos crentes tenha pessoas que também são idólatras. Nós precisamos vigiar para não deixar que nada mesmo ocupe o lugar de Deus, nas nossas vidas. E uma outra classe de pessoas também que as suas orações não são ouvidas são os duvidosos, Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7. Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Está falando ali que aquele que duvida, ele não vai alcançar. Os duvidosos são aqueles que eles oram, mas eles não acreditam muito, falta fé. Não acredita muito, Podemos dizer também dentro dos duvidosos a questão da incredulidade, São aqueles que oram, mas não tem muita fé que vai acontecer. Conta-se a história de uma mulher que morava num vale, onde havia ali uma montanha muito alta, que impedia aquela mulher de ver o pôr do sol. Ela queria ver o pôr do sol, mas aquela montanha lá impedia ela. E ela se dizia, ser uma mulher de muita fé. Eu sou uma mulher de muita fé, então eu vou pedir a Deus que retire essa montanha, para que eu possa ver o pôr do sol. A Bíblia não fala isso? Que se a gente orar com fé e pedir no monte, desse monte passa por ali, que isso vai acontecer. E ela então fez isso, Ela orou e pediu a Deus que ela queria ver o pôr do sol. Aquela mulher então foi dormir e acordou no outro dia, abriu a janela e... O que vocês acham que aconteceu? A montanha saiu ou a montanha continuava lá? A montanha estava do mesmo lugar, do mesmo jeito, e ela não estava vendo mais o pôr do sol do mesmo jeito. Aí ela foi e falou assim, eu sabia que a montanha não ia sair. Ou seja, ela orou, mas ela não acreditava que uma montanha podia sair dali.
ela orou com dúvida, ela orou sem fé. Muitas vezes nós fazemos isso, né? Oramos, mas assim, Senhor, assim, né? Se, né? Talvez a gente não acredita naquilo que a gente está colocando diante de Deus. E se você não acreditar, se você não tiver fé, não exercer fé, não vai acontecer. Simplesmente assim. Nós precisamos exercer fé. Pastora, mas uma montanha, realmente, é difícil uma montanha sair de um lugar e para o outro, realmente, mas para Deus nada é impossível. Né? Se fosse da vontade de Deus, se ela realmente tivesse acreditado, sei lá, Deus fazia lá um terremoto, aquela montanha caía, não sei. Deus é Deus e Ele teria as formas dele de fazer e de agir. E às vezes nós, né, nós meros mortais, às vezes nós colocamos coisas que não sejam uma montanha mudando de lugar ou desmoronando, coisas que são possíveis, ou às vezes até coisas que a gente pode achar que seja impossível, colocamos diante de Deus, mas mesmo nas coisas pequenas, às vezes falta fé. E aí nós não recebemos porque falta fé. Porque nós duvidamos que Deus possa fazer. Às vezes nós nem duvidamos que Deus possa fazer, mas às vezes a gente se coloca assim, mas será se Deus quer mesmo me dar isso? Deus quer te dar todas as coisas que você precisa. Todas. Cada uma delas. Mas você precisa pedir com fé e acreditar. E aí, então, Deus vai fazer. Infelizmente, muitas pessoas estão orando, né? Às vezes por cura, por transformação, por restauração. Estamos vivendo o ano da renovação, né? Às vezes estão orando por renovação, mas não acreditam que realmente pode acontecer. Né? Na verdade, essas pessoas não têm certeza, são indecisos, mas são claramente advertidos pela palavra do Senhor. Né? Nesse texto que nós lemos de Tiago. Não receberão nada do Senhor, se não tiverem fé, se não acreditarem. Seja o pedido mais simples que for, você precisa ter fé, né, para que isso aconteça. Né? Cristãos que são cheios de dúvidas, que são inconstantes, né, relapsos com a obra do Senhor, não proferem orações que são bem-sucedidas, né, porque não vão receber do Senhor, porque não têm fé. Não acreditam. Nós precisamos crer. Nós precisamos ter atitudes de fé nas nossas orações. Uma outra classe de pessoas também, que as orações não chegam aos céus, não passam do teto, são os orgulhosos. Né? Aqueles que são orgulhosos. Vamos ver Jó, capítulo 35, versículos 12 e 13. Jó, capítulo 35, versículos 12 e 13. Jó 35, 12. Clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Só gritos vazios Deus não ouvirá. O Todo-Poderoso não lhes dará atenção. O versículo 12 fala, né, que a arrogância, né, aqueles que são orgulhosos, a esses Deus não responde às orações. Né? Um dos sentimentos mais repulsivos do homem é o orgulho, né, é a arrogância. É sentir-se maior que os outros, né? A pessoa que pisa nos outros, né? Que se acha melhor do que os outros, né? Diante de Deus somos todos iguais. Não importa se eu tenho 1 milhão na conta ou se eu tenho R$1. Quando eu morrer, eu vou para o mesmo lugar. E não vou levar nada. Não vou levar meu R$1 nem meu 1 milhão. Eu vou para debaixo da terra do mesmo jeito como qualquer um outro. E diante de Deus, todos nós somos iguais. Mas, infelizmente, tem pessoas que acham, né, que elas, né, são melhores, né, são melhores do que os outros, pisam nos outros, né, e nós temos que ter cuidado com isso. Né? Jesus nos deu um exemplo, né, na própria palavra, ele sendo exemplo para nós, de humildade, né, que é o contrário da arrogância e do orgulho, quando, antes de morrer, né, na última ceia ali, ele lavou os pés dos seus discípulos. Jesus, ele não precisava lavar os pés dos discípulos. Eram os discípulos que tinham que lavar os pés de Jesus pela nossa lógica humana, né? Pensando na nossa lógica humana. Mas ele quis deixar como exemplo que nós precisamos ser humildes. Nós precisamos da humildade. Né? E algo interessante aconteceu, né, nesse dia, nesse momento ali de Jesus com os discípulos, né, que eles se sentaram
E Jesus começou a lavar os pés de um por um. E o último era quem? Pedro. Pedro era o último. E aí Jesus foi lavando. A Bíblia não fala que Jesus trocou a água. Aqueles homens, eles não andavam de sapato fechado. Às vezes andava descalço, às vezes andava de chinelo, né, de sandálias. Então os pés dele deviam ser uns pezinhos bem sujos, né? Não eram uns pezinhos limpos, igual os que a gente tem hoje em dia, não. Eram uns pés bem sujos. E eles eram 12. Jesus começou a lavar a água estava limpa. Mas quando ele começou a lavar ali, já ficou mais marronzinha. E ele começou a lavar e foi lavando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quando ele chega no pé de Pedro, você imagina a cor que estava aquela água? Devia estar, não estava marrom mais não, já estava preta, né? Sabe quando vai na lama, quando a pessoa passa pela lama e vai lavar ali aquela roupa, a água fica preta, né? Não fica nem marrom, fica preta. Enquanto chegou lá em Pedro, a água já tinha passado em todos os pés. E aí Pedro fala assim, não, Senhor, né? Não lava meus pés, não. Né? Já tinha lavado o pé dos todos, né? Talvez Pedro era um orgulhoso, não sei, né? Tudo indica. E ele, então, né, falou assim, Senhor, não precisa lavar os meus pés. Eu é que preciso lavar os seus. Né? Aí Jesus fala para ele assim, Pedro, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Nós não temos um compromisso, você não é um dos meus. E o que Pedro fala para ele? Senhor, lava não só meus pés, né? Me dá um banho logo com essa água suja, Senhor. Não é assim que ele fala, né, gente? Estou parafraseando. Mas ele fala, Senhor, não lava só os meus pés, eu quero ser todo lavado pelo Senhor. O Senhor queria ali naquele momento tratar, né, com a vida de Pedro. Às vezes tem situações na nossa vida que Deus nos testa e Ele trata com cada um de nós. Ele trata conosco em situações em que nós, às vezes, agimos com orgulho, agimos com arrogância, e Deus vai lá e coloca a gente no nosso lugar. E Ele é Deus, e Ele faz isso conosco. Né? E nós precisamos, né, entender que nós não podemos ser orgulhosos. Né? E nesse momento aqui, né, Deus ele fez isso. E o fato, né, de Pedro ter assentado ali no último lugar foi um tratamento que o Senhor deu para ele. Né? Deus ele sabia de todas as coisas, ele planeja todas as coisas, e naquele momento ali, Pedro foi tratado pelo Senhor. Quando Deus começar a tratar com você em algo, permita-se ser tratado. Né? Deixa Deus trabalhar, deixa Deus tratar, deixa Deus te mudar. Às vezes, o tratamento de Deus, às vezes, é dolorido. Né? Às vezes vem cheio de renúncias, vem cheio de coisas que precisamos deixar para trás, mas nós precisamos ser tratados pelo Senhor. Né? Todos nós precisamos. Né? Como diz lá em Montes Claros, de mamãe a caducano, né? Do mais novo até o mais velho, nós precisamos do tratamento de Deus. E nós vemos, né, no texto que nós lemos, que Deus ele não ouve uma oração de um coração orgulhoso. Então, além dos idólatras, dos homicidas, né, dos duvidosos, os orgulhosos também não passam, as orações deles não passam do teto. Então, nós devemos chegar diante de Deus Altíssimo, né, com o coração desprovido de arrogância, desprovido, né, de orgulho. Nós precisamos ser humildes na presença do Senhor. E não adianta também a gente fingir humildade, né? Porque teve um fariseu, né, que estava ali orando, ó Senhor, tem misericórdia de mim, né, e usando ali palavras, mas o coração dele não era um coração que era humilde. Então, se você tem um coração que é orgulhoso, que não é humilde, Deus conhece. Você precisa pedir a Deus que trabalhe no seu coração, que trate o seu coração, para que as suas orações sejam ouvidas. Amém? Mas agora eu já falei de muita oração mal sucedida, de orações que não são ouvidas. Vamos falar das que são ouvidas agora, né? A oração bem sucedida. Bom, nós vamos falar daquelas orações que são respondidas pelo Senhor. Daquelas orações que você faz e pode ter certeza que a bênção vai chegar, que a resposta vai vir, né? Tem esse tipo de oração também, né? E na vida cristã, né, na nossa vida como um todo, né, a gente passa por etapas, né? Tem degraus para que a gente possa alcançar as coisas, né, na nossa vida. E na vida espiritual, na vida cristã, não é diferente, né? Tem condições para que as nossas orações sejam bem-sucedidas, para que as nossas orações, né, possam ser respondidas. E a primeira delas é orar sem fingimento.
orar sem fingimento. Nós não podemos ser fingidos diante de Deus, como eu já falei aqui hoje. Né? Às vezes a gente pode enganar alguém, mas a Deus nós não enganamos. Deus, Ele conhece o nosso coração. Então, Ele sabe se você está sendo sincero ou se você está sendo fingido diante daquilo que você está falando. E nós vamos ler um texto lá em Salmos, capítulo 17, versículo de número 1, que diz assim: ouve, ó Senhor, a minha causa justa, atende o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita de lábios enganosos. Né? Nós precisamos orar sem fingimento. E orar sem fingimento é falar a verdade diante de Deus. Deus, Ele conhece todas as coisas. Não tem como mentir para Deus, nem como se esconder de Deus. Né? A gente pode mentir para um, para outro, e é pecado a mentira, né? Mas para Deus, nós não podemos. Né? Deus, Ele conhece a nossa vida como um todo. Não tem como esconder alguma coisa de Deus. E a nossa oração, ela precisa ser autêntica, precisa ser sincera. Precisamos dizer para Deus o que nós sentimos, o que nós pensamos, os sonhos que nós temos, as dificuldades que nós passamos. Pois Deus, Ele nos compreende, né? E Ele espera isso de nós. Ele espera que nós sejamos sinceros diante dEle. Talvez você vai fazer uma oração e você talvez está como aquela mulher lá, não está com muita fé, está duvidando. Você precisa ser sincero. Deus, em nome de Jesus, muda o meu coração, porque eu estou orando, Senhor, eu estou te pedindo, mas eu estou com incredulidade no meu coração. Está faltando fé, coloca fé no meu coração. Nós precisamos ser sinceros, né, diante do nosso Deus, diante do Senhor. Né? Ele espera isso de nós. Então, orando sem fingimento ou engano, né, é isso que Ele espera. A nossa oração vai ser respondida quando nós somos sinceros diante do Senhor. Então, comece, né, a ser sincero e você vai ver tudo aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Seja sincero nas suas orações. Outra coisa que nós precisamos para ser atendidos nas nossas orações, orar com santidade. Né? Nós temos que orar com santidade. Ah, mas ninguém aqui é santo. Com certeza, ninguém aqui é santo. Né? Todo mundo aqui é pecador. Todos nós somos pecadores. Mas nós precisamos, né, buscar a santidade nas nossas vidas. Nós temos que buscar, né, fazer aquilo que agrada ao coração de Deus. Né? 1 Timóteo 2,8 diz assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas. Ou seja, quando você levanta suas mãos para orar, você precisa estar levantando mãos santas diante de Deus. Né? Usando, né, assim, a regra de interpretação desse versículo, né, o apóstolo Paulo, ele usa duas palavras, né, que têm significado profundo. A primeira é quero, né? Quando eu falo para Deus, eu estou determinando, né, que eu quero alguma coisa, eu determino, né, eu quero, e ali no versículo, volta o versículo de novo, quero, pois, né, o Senhor estava determinando, Ele quer, né, que os homens orem em todo lugar, Ele quer e determina que nós precisamos orar, né, tem a força de um decreto, né, de uma imposição, isso vai acontecer, né, e no Império, quando o rei, né, lá na época que foi escrita a Bíblia, né, quando o rei selava, né, com o anel dele, quando ele fazia o selo ali, aquilo ali não podia ser mudado, não podia ser revogado. E a palavra do Senhor, né, ela também não pode ser mudada. Né, o pastor até falou na quinta-feira que tem uma pessoa aí querendo tirar a palavra justiça, né, da Bíblia, querendo mudar aquilo que está escrito ali na palavra do Senhor, né, quer que deixe só amor. Né, que tira a justiça, que Deus seja só amor, quer mudar Deus, né? A verdade é essa, né? Misericórdia, Deus é amor, mas Ele também é justiça, né? E quando Ele determina, né, Ele sela, e Ele fala ali, eu quero que os homens, né, de novo, Elton, eu quero que os homens orem em todo lugar, com as mãos santas, né, levantando mãos santas. E quando um rei, né, o nosso rei, determina algo, aquilo precisa ser cumprido. Né? Eu lembrei aqui do decreto do rei Assuero, né? Lá da rainha Esther, né? Quem aí gosta de ler a Bíblia e conhece as histórias da Bíblia, a rainha Esther, né, foi conversar com o rei, porque todo o povo, né, dela ia ser morto em determinada data. Mas o rei havia assinado um decreto, ele tinha selado ali aquele decreto, e aquilo não podia ser mudado. Né? E quando o rei dava uma palavra, aquela palavra ela não podia ser revogada. Mesmo que ele se arrependesse, né? Mesmo que ele quisesse voltar atrás, ele não podia, porque ele selou, ele determinou que aquilo iria acontecer. Né? Outra história também que me vem à mente
de Daniel, né? Quando o rei determina também que aquele que não adorasse ao Deus dele fosse jogado na cova dos leões, ele amava Daniel e ele não queria que Daniel fosse jogado, mas ele havia determinado, ele determinou, então ele não podia voltar atrás, e Daniel foi jogado na cova dos leões, né? Como a gente sabe, usou os leões de travesseiro, Deus fechou a boca do leão e o leão não comeu Daniel, né? Deus deu o livramento, mas o decreto do rei, ele não podia ser mudado. Então, a gente precisa, né, providenciar para as nossas vidas, né, cumprir aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Se ele diz que nós temos que orar com mãos santas, que nós temos que orar em santidade, é isso que nós precisamos fazer. Então, como que nós vamos fazer isso? Nós vamos buscar a santidade para as nossas vidas. Nós vamos procurar, tem isso que eu faço que é errado, então eu vou procurar não fazer mais. Tem certos tipos de palavras que eu falo que não devo falar, então eu vou vigiar os meus lábios para que eu não diga mais. Né? Eu vou buscar acertar mais em tudo aquilo que eu faço. Né? Eu vou procurar essa vida de santidade. Né? E a palavra santas, né, que também está ali no versículo, as mãos santas, né? A santidade a gente já sabe o que significa, né? Santas vem de santidade, né? De conserto, de mudança, e a oração para ser respondida é necessário haver, né? Retidão, separação por parte daquele que ora, é você se consagrar ao Senhor, buscar andar em santidade, porque quando você anda em santidade, você agrada o coração de Deus. Deus não se alegra, né, quando você faz coisas erradas, quando você peca, né, isso não agrada o coração de Deus. Então nós precisamos fazer aquilo que agrada o coração dele, e essa é uma das formas que nós temos também para que as nossas orações sejam respondidas. Então nós precisamos, né, determinar nas nossas vidas que as nossas orações sejam em santidade. Amém? Outra coisa, orar com importunação, ou seja, insistir na sua oração. Né? Gênesis 32, 26. A experiência de Jacó. Gênesis 32, 26 diz assim: então o homem disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu, não deixarei ir, se você não me abençoar. Né? Jacó, então, estava ali lutando com o anjo, né? Jacó e o anjo, lembrei da música, não vou cantar, mas vou cantar. Se não cantar, não sou eu, né? Já na alva luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Cassiano, né? Então, o anjo estava ali preso com Jacó e lutando um com o outro, né? E aí, nessa experiência ali de Jacó, ele insistiu. Né? O anjo falou, já vou embora, porque já cansei de lutar com você. E ele fala, não te deixarei ir, se não me abençoardes. Enquanto o Senhor não me abençoar, eu não vou sair daqui, né? Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Né? E ele ficou ali junto com o anjo, lutou, importunou o anjo, eu não vou deixar você subir enquanto você não me abençoar. E quando o anjo então fala assim, então tá bom, eu vou te abençoar. Abençoa a vida dele e vai, né? É o que eu falei no início, né? Às vezes nós fazemos orações para Deus que a gente nem lembra mais que a gente orou. A gente não insiste, né? Não fica ali, Senhor, me abençoa, Senhor, né? Até ouvir a resposta, lógico. Porque se Deus falar não, né? Aí você não vai ficar insistindo também, né? Porque aí você está perdendo seu tempo. Né? Se Deus falou não, é não. O não de Deus é não. O sim de Deus é sim, o não dele também é não. Se ele falou não, se ele já te deu uma resposta, então não insista. Mas se ele não deu nenhuma resposta, então, né, continue, né, insista até ele responder, até ele te dar uma resposta. Nós temos que ter insistência na nossa oração. Às vezes a gente fala que quer tanto uma coisa, mas a gente coloca diante de Deus uma vez, duas, esquece, não ora mais e passa. E aí, como que Deus vai nos abençoar?
Né? Dessas coisas, né, a conversão das nossas famílias, por exemplo. Né? Eu orei 17 anos para o meu irmão se converter. Foi 17 não, pera. Não lembro mais os anos não, gente, mas foi uns anos. Para o meu irmão não, né? Para a minha família não foi 17 não, senão ele já estava mais velho, né? Vários anos, não só para o meu irmão, para toda a minha família se converter. E o meu irmão, né, do meu núcleo familiar ali, mãe, pai e filhos, né? O meu irmão se converteu, entregou a vida dele para Jesus. Mas depois de muitos anos de oração. Então, às vezes, a gente quer algo, né? Quer que Deus faça alguma coisa, mas a gente esquece. A gente ora uma vez, ora duas, ora uma semana, ora um mês, aí fala assim, deixa para lá. Mas Deus ainda não disse não. Se Deus tiver dito não, como eu falei, pare. Mas se Deus ainda não disse não, continue a orar. Né? Continue orando, porque Ele vai responder. Em algum momento Ele vai responder. É no tempo dele, não é no nosso, né? Como eu falei lá da oração fast food, né? Eu quero e é para já. Não, é no tempo dele, na hora dele, a resposta vai vir. Mas nós precisamos insistir. Nós temos que ser perseverantes na oração, não desistir, né? Não desista das suas orações. Nós devemos proceder, né, como aquela viúva lá de Lucas 18. Né, a viúva tinha uma causa e ela foi diante do juiz, foi uma, foi duas, insistiu com aquele juiz, até ele olhou a causa dela e respondeu a causa dela. Né? Nós precisamos ser insistentes com Deus, até que Ele nos responda. Amém? Também orar com o desejo de ser ouvido. Né? Nós temos que desejar ser ouvidos. Eu vou orar aqui, mas eu nem sei se Deus está me ouvindo. Oi, Deus está te ouvindo. Deus ouve todas as suas orações. Não tem uma oração que você faça que Deus não ouve. Por isso que a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente pede para Deus. Né? Ter cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente pede, porque Ele está ali, né, ouvindo as nossas orações. Lembrei aqui de uma irmã que, quando conheceu o marido dela, foi numa mesa de bar. E ela olhou ele lá assim, achou ele bonito, falou assim, eu vou casar com aquele homem. Gente, o homem levantou de lá e foi até ela. E ela casou com ele, está casada até hoje. Mas ela sofreu muito no seu casamento até ele se converter, que hoje ele também é crente, hoje ele também é servo de Deus, né? Mas ela não teve o cuidado na oração. Eu vou casar com aquele homem. Né? Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente pede para Deus, porque Deus atende, Deus responde às nossas orações. Né? Muitas orações não são atendidas porque falta o desejo de ser atendido por parte daqueles que a praticam. Como assim, pastor? É lógico que todo mundo que ora quer receber a bênção. Eu sei que quer, mas às vezes ficam com, eu vou orar, mas nem sei se Deus está me escutando. Se você não sabe, é porque sua vida está toda errada, né? Está lá naquelas orações mal sucedidas que eu falei no início, né? Nós precisamos, né, orar e ter certeza que Deus está nos ouvindo, porque Ele está. Todas as nossas orações são ouvidas. Então, quando você se achegar a Deus para orar, seja em qualquer lugar, seja aqui na igreja, seja lá na sua casa, seja no seu quarto, seja andando pela rua, seja em qualquer lugar que você se achegar a Deus para orar, saiba que para a sua oração ser atendida é preciso ter vontade de ser respondido. Você precisa ter vontade de ser respondido. E Deus conhece seu coração. E Ele vai responder. Amém? Em último lugar, né, orar com intensidade. Né? 1 Tessalonicenses 3:10. Orando incessantemente, noite e dia. Incessantemente, que palavra grande, né? Incessantemente. O que essa palavra, que significa isso, né? É orar dia e noite, é orar em todo tempo. Né? É você orar em todo tempo, dia e noite. É incessante, é sem parar. E sempre que eu falo sobre oração, eu falo isso, né? A maioria de vocês já ouviu eu falar sobre isso. Mas a oração, ela é a respiração da nossa alma. A única coisa que nós fazemos sem parar é respirar. Dormindo você respira, né? Comendo você respira, cantando você respira, falando você respira. Você se parou de respirar, morreu. Então, respiração é a única coisa que você faz o tempo todo. E a oração é a respiração da nossa alma. Né? E nós precisamos respirar o tempo todo. Então, nós precisamos orar o tempo todo. Não quer dizer que você vai ficar agora o tempo inteiro, né, só em oração.
né? Mas você pode orar em todas as situações, todo o seu dia, em todos os momentos, né? Essa oração bem sucedida, ela precisa ser uma oração que é intensa. Precisamos ter intensidade na nossa oração, né? Ter o máximo de empenho, não cessar de orar. É uma oração feita com fervor, né? Nós temos que ser intensos para pedir para Deus, né? Nós temos que usar da intensidade, usar da fé, né? Usar de todos os argumentos que eu usei aqui nessa noite, né? Para ensinar você a respeito da oração. Nós não temos, muitas vezes, tido fervor e nem empenho nas nossas orações, né? E muitas vezes não conseguimos orar, né? Não recebemos a resposta de Deus porque, né, não oramos com intensidade. Às vezes pede para orar, né? A gente nem escuta a voz da pessoa que está orando, né? Mas Deus não responde oração silenciosa? Responde. Mas se a gente pede para orar, a pessoa não tem nem intensidade para orar, né? Não pode nem falar Deus em nome de Jesus, né? Não quer dizer que você precisa ser falso também, porque aí também está errado, né? Mas nós precisamos estar diante do Senhor com intensidade, né? Semana passada o pastor falou sobre adorar com intensidade. Nós precisamos também orar com intensidade, buscar a face do Senhor através da nossa oração. E nós aqui na nossa igreja, nós temos, né, a nossa semana de oração, que acontece todo mês, na primeira semana completa do mês, nós temos a nossa semana de oração. Há uns 2, 3 meses, nós mudamos o formato, né, da nossa semana de oração. Está acontecendo das 7 às 8 da noite, de segunda a sexta, né? A gente sempre avisa aqui, irmãos, tem pessoas na nossa igreja, crentes dessa igreja, que nunca pisaram o pé aqui na semana de oração. Eu falo isso com tristeza, com tremor e tremor, né? Como se diz. Com tristeza. Ah, mas eu não posso orar na minha casa? Pode. É lógico que você pode. Você pode orar em qualquer lugar. Até dentro do banheiro, se você quiser orar, você pode orar. Em qualquer lugar você pode orar. Mas nós temos na nossa igreja uma reunião de oração. E as pessoas simplesmente não vêm orar. Normalmente são as mesmas pessoas que estão aqui orando. E ali desligar essa música. Mas é um culto para todos nós. Né? Nós temos tido um tempo, né, tão gostoso de adoração e oração. Eu quero convidar você, desafiar você a esse mês de julho, quando começarmos a nossa semana de oração, que provavelmente vai ser de 4 a 7, né? Que é na outra, sem ser essa semana que vem, na outra. Venha para a igreja orar. Eu não posso vir todo dia, pastor, não tem problema, venha um dia, venha 2. Eu não posso ficar a hora toda, fica 30 minutos, fica 20 minutos, fica o tempo que você puder, mas venha orar. Nós precisamos orar. Essa semana, Adriel estava falando com a gente sobre uma reunião de oração lá na Igreja Batista da Lagoinha, em Uberlândia. O horário da oração era 6 horas da manhã. Semana passada, essa semana foi uma semana bem fria, né? 6 horas da manhã era a oração. E era uma oração para os homens. Eram os homens que estavam indo orar. Sabe quantos homens que tinha lá, gente? Quantos vocês acham que tinha? 10? Tinha 1.300 homens. Numa segunda-feira, 6 horas da manhã, no frio lascado, desculpa a palavra, mas estavam lá, orando. Nós não temos 1.300 pessoas aqui, né? Hoje nós não temos, né? A gente tem na nossa igreja mais ou menos 50, 60 pessoas. Mas quando vem para orar é 6, é 4, é 2. Nós não somos uma igreja grande, mas nós precisamos ser uma igreja que ora. Que ora e que busca ao Senhor. Então eu quero te desafiar a vir para a semana de oração. Mas até a semana de oração chegar, eu quero convidar você a orar agora. A colocar a sua vida nas mãos do Senhor. A fazer um tempo de oração, né? Já está dando 8 horas, mas alguns minutinhos em oração diante do Senhor. Você viu aqui as formas que a sua oração pode ser atendida. Com intensidade, com desejo de ser ouvido, com importunação, né? Insistindo, com santidade, já falei, né? Sem fingimento. Nós precisamos buscar a face do Senhor. Eu quero convidar você a fazer isso agora. A ficar de pé ou a se ajoelhar. Vai ser um tempo bem rapidinho, 2 minutinhos.
sem cantar nada. Nós não vamos cantar nada por enquanto. Os meninos só vão tocar. E você vai colocar a sua vida diante do Senhor. De dó. E você vai orar. Aproveita esse tempo tão rápido, 2 minutos, passa voando, para orar e colocar a sua vida diante do Senhor. Ore com fé, ore sem fingimento, ore com desejo de ser bem-sucedido, ore com santidade, ore com insistência, mas não deixe de orar. Você vai vir também, Maria Luísa? Não escolhi nenhum. Vamos mudar para ré então, porque vai tocar com muito louvor. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ergue as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 Deus vai na frente.
Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga tuas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ensine, Senhor, cada dia mais a ser homens e mulheres de oração, Senhor. E no ano da renovação, o Senhor renove em nós o desejo de orar, de estar na Tua presença. Que o Senhor restaure, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai, a nossa vida espiritual, a nossa vida de oração. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Nós queremos, Senhor, ter as nossas orações respondidas. E que em nome de Jesus, Senhor, nós possamos colocar em prática, Pai, aquilo que aprendemos nessa noite, aquilo que nos lembramos nessa noite. Que nós possamos, ó Deus querido, ser homens e mulheres de oração, Pai. Em nome de Jesus, cada homem, cada mulher que aqui está, cada adolescente, cada criança, que seja despertado, Senhor, para orar. Que haja um despertar nas nossas vidas, Pai. Para que sejamos, ó Deus querido, pessoas de oração. Porque sabemos, ó Deus, que isso agrada o Teu coração. E quando nós usamos a nossa vida, Senhor, em fé, quando nós agradamos o Teu coração, o Senhor vem em nosso favor. Toma em Tuas mãos, Senhor, as vidas de cada um de nós. Derrama a Tua glória, a Tua bênção sobre nós e nos desperta, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.